Olá, sejam todos bem-vindos ao Conexão Hemato. Eu estou aqui com as minhas amigas e cofundadoras, doutora Lucila, doutora Andresa, e a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Andréia Kondo, que ela é médica hematologista, ela trabalha no Banco de Sangue do Einstein. Ela gravou um outro podcast com a gente que ficou muito legal, já convido a todos que não assistiram ainda a assistir, que é sobre doação de medula óssea. Ela esclarece todas as dúvidas que surgem sobre doação de medula óssea. E hoje a gente quer conversar sobre algumas dúvidas que surgem também sobre doação de sangue, né? Que é um processo mais simples, mais pessoas podem doar sangue, mas tem diversas dúvidas. Então a gente está aqui para trazer para você essas dúvidas que aparecem para a gente também. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que é importante esclarecer é que a gente sempre ouve que uma pessoa que doa sangue ajuda e salva 4 pessoas, né? Por que isso, Andréia? Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada. Sempre falo, né, a doação ela é muito importante. A gente conversou no episódio anterior sobre a importância de doar a medula, mas nada disso funciona se a gente não tiver o doador de sangue, né? Porque ele é fundamental para que o transplante ocorra com segurança. Quando nós doamos o sangue, então, existem algumas formas, né, de doar. O habitual, o mais comum, é nós doarmos o nosso sangue total, que a gente chama. Então, o doador vai ao banco de sangue, pegamos uma veia e aí tira o sangue dessa veia e no laboratório nós vamos separar nesses 4 componentes. Então, a gente vai fazer a hemácia, que é a parte vermelha do sangue, né? Da parte amarela, nós vamos ter alguns componentes, a plaqueta, nós vamos ter o plasma e um pedacinho do plasma que tem alguns fatores de coagulação que chama crioprecipitado. Então, é por isso que todo mundo fala que uma doação pode salvar até 4 vidas, porque nós vamos fazer esses 4 componentes. Existe uma outra doação, que nós conversamos um pouquinho sobre o método aférese na doação de medula, mas ela também serve para doar outros componentes. Quer dizer, né? a mesma máquina que você colhe a célula para o transplante também pode colher esses componentes. Já foi a mesma, Andresa, eles são parentes, né? Eles são do mesmo fabricante, mas hoje tem uma máquina específica para coleta de produtos terapêuticos, vou falar célula-tronco e outros procedimentos, e tem uma máquina que faz a coleta desses produtos de doação. E tem alguns outros fornecedores que usam da mesma máquina. Então, tem fabricantes distintos que podem ser o mesmo ou máquinas distintas. O mais comum da doação é doar a plaqueta por aférese, é esse nome que a gente chama, né? Então, quando a gente faz a doação do nosso sangue, nós conseguimos extrair uma bolsinha pequena, que eu chamo de plaqueta randômica. É uma bolsinha que tem uns 50 ml. A aférese seria o equivalente a 6 bolsinhas dessa randômica. Então, E por que a plaqueta é tão importante? de um único doador eu consigo um volume maior, e aí que é o X da questão, Andresa. Excelente pergunta, por quê? A plaqueta, ela dura menos. Então, quando eu colho uma hemácia, ela consegue ficar, dependendo do tipo de bolsa, 35 dias, às vezes até 42 dias estocado. A plaqueta só dura 5 dias. Então, a gente precisa muito desses doadores, porque a plaqueta, quando um paciente faz uma quimioterapia, ou às vezes em outras situações, né, tem condições, às vezes, que fez uma infecção grave, pode cair plaqueta, né, consumiu, a gente fala, né, que sangrou e acabou usando muito das plaquetas, ele precisa dessa transfusão. E um produto que só dura 5 dias, a gente precisa de pessoas doando continuamente para poder manter esse estoque adequado. Então, no geral, a gente tem essa coleta de plaqueta, mas essa máquina faz também a coleta de hemácia, faz coleta de plasma. A gente consegue, algumas vezes, né, fazer coleta de 2 hemácias. Então, tem doadores que têm um sangue mais raro, tem doadores O negativo, que a gente acaba, às vezes, precisando, porque também é um sangue muito importante, o O negativo, que é o nosso doador universal, né? Acho que todo mundo também já ouviu falar, ele pode ser transfundido em todo mundo, então numa situação emergencial, né, que a gente não tem tempo para tipar, o O negativo acaba sendo utilizado. Então, são realmente esses 2 pontos frágeis do banco de sangue de estoque que a gente sempre está procurando, né, o doador de plaqueta e os doadores O negativo. E de quanto em quanto tempo a mesma pessoa pode doar, Déia? Perfeito. Existe uma diferença aí entre homens e mulheres.
porque, na verdade, é uma tentativa de preservar o doador. Uhum. Da mesma forma que um doador de medula, eu falei que eu tinha que resguardar a integridade, o doador de sangue também. Uhum. Então, os intervalos são distintos porque a quantidade de estoque de ferro que nós temos é distinta da quantidade de ferro que um homem tem. Então, o homem pode doar a cada 60 dias, as mulheres a cada 90 dias, né? Só tem que lembrar que, ao longo do ano, existe uma limitação de doações. Então, o homem pode fazer 4 doações, mulheres 3 doações. Então, é importante que a gente olhe aí direitinho, porque, às vezes, eles têm os 60 dias, mas já fez as 4 doações e não poderia Isso fazer para qualquer mais doações. faixa etária? Ou é diferente de acordo com a faixa etária? E qual é a faixa etária? Ótima pergunta. Esse foi um grande avanço da nossa legislação, né? Porque no passado a gente só podia, era 18, 60 anos, hoje a gente tem uma amplitude muito maior de doadores, né? Natural, a população envelheceu, né? A gente tem cada vez adolescentes ou jovens, né, que querem doar e, enfim, muitas condições. Então, hoje pode doar de 16 anos até 70 anos, tá? Mas algumas premissas. Menor de idade, então menos de 18 anos, precisa da autorização de um responsável legal. Não quer dizer que ele tem que estar lá, mas ele tem que ter autorizado fazer a doação, né? E o de 70 anos, até 70 anos, ele pode fazer a doação, mas a primeira doação tem que acontecer até os 60 anos, tá? Perfeito. Então, aquele que já está cadastrado, já doou, pode doar Isso. depois dos 60. A ideia é que a gente teste que está tudo bem, que não teve mais complicações, e aí ele pode continuar doando. A legislação diz que em situações especiais, né, alguém acima de 70 poderia doar, mas aí seria realmente situações muito específicas, com indicação médica. No geral, essa é a faixa etária que a gente pode, e eles seguem aí esses mesmos requisitos, né? É igual para quem doa pela primeira vez do que aquele que já doou alguma vez? Fora essa faixa etária, existe algum tipo de teste diferente ou existe você faz algum cuidado diferente para aquele doador que é pela primeira vez? Existe um volume que se coleta, que se é permitido coletar dos doadores de sangue, que é muito comum nas primeiras doações, às vezes a gente pegar o limite inferior, né? Então a gente vai pensar lá nos 8 ml, né, por quilo do doador. Em geral, a gente acaba fazendo o limite inferior e não chegando ao limite máximo. É uma tentativa de testar como que ele vai tolerar, porque o nosso corpo pode aguentar, vai dar mais ou menos uns 450, 500 ml de sangue que nós vamos doar, e é relativamente tranquilo, mas algumas pessoas têm um pouquinho de retardo para compensar essa retirada de sangue. Então, eles podem ter o que a gente chama de reação vasovagal, cai a pressão. E é muito comum, né? Talvez alguém que esteja ouvindo já sentiu isso, doou sangue, aí de repente começa o som abafado, começa a suar frio, aí escurece tudo e cai, né? Então, eu sempre falo, começou a abafar o som, já senta, procura se apoiar, mas não tem nenhum problema, é só um atraso aí em compensar essa retirada de volume, deitado, hidratando, logo ele normaliza. Também a doação de sangue é muito bem tolerada e tem pouquíssimos eventos graves reportados em relação à doação de sangue. Então, é um procedimento que eu estimulo que todo mundo faça para ajudar André, mesmo por os exemplo, eu quero doar medula amanhã. O que eu tenho... Sangue, desculpa, doar sangue amanhã. O que a pessoa tem que fazer na véspera para se preparar? O que pode, o que não pode? Por exemplo, posso beber na véspera? Tive uma festa, decidi doar no dia seguinte. E depois da doação também, o que deve e o que não deve fazer? Em geral, a gente recomenda que não tenha ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação e pós-doação. A ideia, da mesma forma, é porque a bebida alcoólica pode eventualmente fazer com que caia um pouquinho mais a pressão, pode favorecer alguns eventos adversos, né? Para fazer a doação, apesar de todo mundo achar, vai coletar sangue, eu preciso estar em jejum, é o contrário, as pessoas têm que vir alimentar. Mas não vale fazer uma super refeição e na sequência vir doar. Então, quando tem churrascão. Isso. Um churrascão não pode. Uma feijoadona. Imagina, né? Tá lá com o estômago cheio, fazer doação, tem mais chance de vomitar, pode passar mal. Então, se fez uma refeição
generosa, a gente sugere que dê 2 horas antes da doação de sangue, né? Então, Perfeita. vale a pena, pode tomar um café, né? Não vir em jejum. E é até interessante, porque se você chega em jejum, o banco de sangue vai te oferecer um lanche, né? E isso acontece muito. O doador fala, não, eu estou em jejum. Então, você pode comer, por favor? Porque realmente ele não pode. Tem que trazer um documento, lembrar disso, né? Hoje é fácil, a gente tem tudo digital, mas tem que Com trazer um foto. documento com foto, Uhum. porque eu preciso me identificar, mesmo que seja um doador, é importante que tenha isso, e tem que estar em boas condições, né? Então, não pode ter tido febre, não pode estar gripado, né? São situações que a gente tenta proteger o doador, mas também tenta proteger quem vai receber o sangue. Lembrar que se a gente tem alguma infecção, pode ter algo circulando no sangue. Então, imagina se eu estou com uma gripe e eu tenho uma viremia, né? Que a gente chama que é o vírus circulando no corpo. Eu colho esse sangue e eu vou infundir, vou dar esse sangue para alguém que está fazendo quimioterapia. Então, o banco de sangue faz toda uma triagem no dia. É uma triagem, alguns doadores reclamam que é exaustivo, né? Porque a gente pergunta muita coisa, mas é para ter certeza que, a doação não vai fazer mal nenhum, ele tem condições, e 2, que a gente vai proteger o paciente que vai receber esse sangue. E essa triagem, independente de ser um doador que sempre está indo lá, sempre vai ser feita, né, Déia? Sempre. É interessante porque algumas vezes eles ficam até com preguiça, e eu entendo. Já eles sabe o que vai sabem, eles perguntar. falam, não. Aí a gente até brinca, né? Vamos alternar as perguntas para ele não sair respondendo, não, sim. Mas ele sabe. Mas brincadeira, os doadores, os doadores de repetição, que são esses doadores que voltam com muita frequência, eles são muito envolvidos nesse processo, eles sabem. Então, sabem da importância. A gente também tem um papel, né, de educação. Então, por exemplo, nós conversamos sobre janela, o que é uma janela imunológica, né? Sobre as questões de sorologia, e eles vêm muito com essa informação do que aconteceu. Viagens, né, sim. recentes. Sim. E falando em janela imunológica, André, acho que eu sempre pergunto a questão de tatuagem, de cirurgia, por que isso é um impedimento e quanto tempo isso é um impedimento para doar sangue? De fato, são questões muito frequentes mesmo, né? Quando faz a tatuagem, lembrar que é preciso 12 meses para poder fazer, após a tatuagem, para poder fazer a doação. E muita gente nos procura dizendo, mas não tem problema, porque era uma agulha descartável e eu tenho certeza que era agulha descartável, né? Então, eu gosto sempre de lembrar que existem alguns outros cuidados na tatuagem que às vezes não são fáceis de mensurar, né? Então, não é só agulha, é a tinta que não pode ser reutilizada, né? O que sobrou, e isso pode ser um veículo para transmitir algum vírus. Então, é por isso que tem esse intervalo de 12 meses, né? Cirurgia. Endoscopia, cirurgia. Endoscopia. Cirurgia depende do porte. E aí nós estamos pensando muito na recuperação do paciente, né? Então, ele está melhor. Se cirurgia de pequeno porte, em 3 meses ele pode. Se for uma cirurgia de grande porte, 6 meses para que ele esteja pronta e totalmente recuperado. E endoscopia, colonoscopia também 6 meses. Tá. Aí valem algumas premissas, né? De proteção a ele, que fez a endoscopia, o procedimento, mas também tem a questão da esterilização do equipamento e risco de contaminação. E daí tem situações que ele não vai poder ser realmente um doador, né? Se você puder só citar alguns 45 quilos, por exemplo. Algumas dessas situações. Era meu sonho estar nessa condição. Que não, mas agora com o pessoal, todo mundo magrinho, Quando deve ser muita gente que não consegue realmente ser. É tão engraçado, porque tem mesmo os doadores que vão lá e mentem, né? A gente tem a balança, ele fala, não tô achando que você pesa 50, né? Mas, de fato, ele tem que ter mais de 50 quilos, mas a gente precisa lembrar de algumas situações que exclui ele definitivamente da doação. Então, uma delas que eu sei que gera muita frustração é ter algum antecedente de algum tipo de câncer. E a gente sabe que algumas vezes fazem anos, eles estão há 5 anos sem doença, o médico já falou, você está curado, e chega lá no banco de sangue e eu falo, você não pode doar. E acho que tem muito que ele recebeu e ele quer, quando ele está bem, ele e se quer tomou transfusão voltar, antes, né? Quanto tempo? 12 meses para poder fazer a doação. Mas é bem isso mesmo, Nina. Eles querem devolver aquela, olha, quando eu fiz, o tratamento foi tão importante, essa transfusão, eu quero ajudar, né? E eu sempre falo, existem várias formas de ajudar, mas nesse momento,
quem pode doar, se teve um antecedente de câncer, só pode doar quem teve um câncer que a gente chama de basocelular, que é um câncer de pele, ou de colo de útero in situ. Certo. Os outros tipos de câncer acabam sendo Excluído. excluídos. Algumas outras doenças, então, por exemplo, quem teve uma tuberculose extrapulmonar, né? Pacientes que têm convulsão, epilepsia. Então, E no momento checa se o próprio doador tem anemia, por exemplo. sim. Então, a gente faz todo esse questionário de saúde, podendo ver condições dele de doenças prévias. A gente busca essa informação que a Lucila falou de exposição, então, viagem. Pode parecer, né, banal, mas a gente tem doenças que são endêmicas em algumas regiões e em outras não. Então, a gente precisa saber onde ele viajou, se pode ter um impeditivo ou não, se a gente tem teste para isso, senão não vai permitir. Vacinas, quem não lembra, né? A história, quando teve um monte de febre amarela e todo mundo saiu vacinando para febre amarela, o transplante teve problemas, né, de alguns doadores que tinham tomado. Então, a gente busca tudo isso. E acaba depois de... Tem uma ponta interessante. Vacina, quanto tempo que tem que esperar para poder fazer doação? Então, depende do tipo de vacina, né? Então, a gente tem, quando é vírus vivo atenuado, a gente acaba dando os 30 dias, né? Quando não tem vírus vivo, então depende, a gente pode ter 48 horas de Por exemplo, uma vacina da gripe, que é muito comum. Então, teoricamente, 48 horas, ele não tem que ficar esperando um mês para doar. Não né? precisa. Pode E o fazer que é sua o sangue doação. raro? Pera lá. Mas deixa eu só terminar uma coisa. E é importante, depois dessa entrevista, a gente vai fazer o que a Andresa disse. A gente vai fazer um furinho no dedo, vai ver se ele tem anemia. Não é um teste muito preciso, não é um hemograma, mas é uma triagem. E a gente vê sinais vitais. Então, vê pressão, vê pulso, né? E vai checar se não tem febre para poder liberar para doação, né? Então, tem toda essa avaliação. Uma coisa básica, se a pressão está muito alta, não pode, muito baixa, não pode. Às vezes a gente detecta, gente que nunca soube que era hipertenso, vai lá, tenta uma vez, eu falo, você está nervoso, vai a segunda vez, na terceira acho que é melhor procurar o médico. Então, também tem isso de poder orientar. Só para a gente encerrar essa parte de quem pode, da doação em si, até a gente chegar no sangue raro, doutora Andresa, mas assim, por exemplo, uma gripe, um resfriado comum, que também é muito comum, quanto tempo a pessoa tem que esperar, ou ela pode doar gripada para ela poder fazer a doação, ou algum remédio específico que ela tem que esperar também, desses mais comuns? Isso é muito importante, né? Lembrar que toda vez que a gente está gripado, quando a gente está resfriado, o que eu falei, o vírus pode estar circulando e a gente não pode, né, coletar. Então, vale lembrar que tem esses intervalos. Depende muito da sintomatologia, se teve febre, se não teve, pode ter um intervalo entre 7 até 14 dias de impedimento para doação. Então, E só para terminar também essa parte, por exemplo, medicamentos que o paciente toma, porque queira ou não, alguém vai receber aquele sangue, né? Então, por exemplo, o anticoagulante, se o paciente toma algum tipo de anticoagulante ou aspirina. Ótimo, Lucila. Então, a gente faz esse questionário, um questionário também de medicações, e, por exemplo, se ele toma aspirina, ele pode doar, mas a plaqueta não vai ser utilizada. Não pode. Porque então, a aspirina... Você só não pode doar a plaqueta. A plaqueta. Então, nessa situação, eu vou falar, a plaqueta por aférias não pode, mas você pode doar o sangue, eu vou tirar a hemácia, Então, a gente consegue, sim, fazer, rastrear quais são os componentes que nós poderíamos utilizar. Nossa, uma dipirona, uma novalgina, isso não, então a pessoa não tem que deixar de doar porque tomou. Mas tem que lembrar que anti-inflamatórios afetam a plaqueta. plaqueta. Então, ele também não doa a plaqueta quando usa o anti-inflamatório. E por isso que é tão importante falar, né? Sim. Antes da doação, lembrar de tudo que usa, o que usou nas últimas 48 horas, até uma semana antes, né? Exato. E pós-gravidez? Quanto tempo pode doar? Então, a gente sempre pergunta sobre a amamentação, né? Porque é um parto, né? É uma cirurgia, mas a gente evita no primeiro ano, se tiver amamentação, aleitamento exclusivo, a gente evita com receio de diminuir leite materno e ter algum problema para o bebê. Então, o foco aí é sempre se está em aleitamento exclusivo ou não. Se não tiver, não teria problema. Então, 6 meses, teoricamente, já não está mais exclusivo. Isso. Vamos para o sangue raro. Sangue raro. Se a doutora Andresa sangue raro, eu perguntei porque, na verdade, muitas vezes pode significar que ele vai ser um doador frequentemente chamado. Perfeito. Mas é mais o que seria e como você identifica esse sangue. O sangue raro seria... Como é que você identifica o sangue raro? Não é um O negativo, esse é um desejável. E como é que é para você preservar esse doador e identificar esse doador?
Ótimo, Andresa. Sangue raro a gente tem até um pouquinho de arrepio quando fala de sangue raro, né? Então, existem algumas pessoas que perdem expressão, né? Eu brinco que o sangue é como se fosse uma cabeça cheia de presilhinhas, né? As presilhas são pequenos antígenos que a gente chama do tipo sanguíneo. Então, tem pessoas que deixam de expressar algumas dessas presilhas, né? E acabam formando um sangue que não é frequente na população. E tem vários. Vocês mesmos estão agora com um paciente no transplante, né? Que tem um sangue raro, que ele é o negativo, né? Então, existem já determinados na frequência em população, de acordo, né, com etnia, tudo. E existem vários tipos de sangue raros estabelecidos em todo o mundo. O que há um movimento dos bancos de sangue é, de tempo em tempo, buscar esses doadores raros, porque a gente sabe que os pacientes podem ter esse sangue raro e precisar. O grande problema de não expressar essas presilhinhas, esses antígenos, é que na hora que ele toma um sangue que tem isso, ele faz anticorpo contra isso. E aí, numa segunda vez, ele não pode mais receber o sangue que tem essa presilhinha, porque ele vai destruir todo esse sangue. E ele precisa achar alguém igual a ele, Igualzinho. raro, que não tem essa presilha, não tem esse antígeno. Então, o que os bancos fazem? Eles, de tempo em tempo, fazem um exame que a gente chama de fenotipagem, onde a gente vai procurar presilhinha por presilhinha dos doadores e ver se a gente tem algo raro. E quando tem, nós cadastramos ele num banco de doadores raros. Isso é muito interessante, porque os bancos de sangue se conversam. Existem muitos hemocentros, cada um trabalhando com seu estoque, sofrendo que está faltando plaqueta, sofrendo que falta o negativo, mas os bancos de sangue, eles se conversam nesse sentido com sangue raro, porque a gente sabe que, às vezes, a gente vai ter um doador, mas na hora que todos trabalham junto, a gente pode ter um número de doadores maiores. E é tão bacana, Andresa, que da mesma forma que o doador de medula, né, a gente consegue acessar doadores de outros países, mesmo no banco raro, existe essa comunicação com bancos de sangue de outros países. O fluxo de trazer esse sangue não é tão simples. Ele não está tão bem estabelecido quanto a medula que vem de fora. Então, a gente já teve alguns entraves para trazer ou mandar um sangue raro para fora. Mas no Brasil isso funciona muito bem. Eu ouvi falar que Forças Armadas, alguns deles congelam sangue. Existe sim a possibilidade de congelar o sangue. No Brasil, a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque um dos produtos necessários para congelar no Brasil perdeu-se o registro, né, que é o glicerol. Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer esse congelamento, mas essa é uma técnica que vários bancos de sangue têm padronizado, têm estabelecido, só não estão usando pela falta do insumo. E no momento que vai usar, é preciso lavar essa hemácia e remover esse glicerol. Então, é o tipo de estratégia muito interessante. Por exemplo, vocês estão com um paciente hoje que tem um sangue raro e ele estava com uma hemoglobina super boa e ia começar um tratamento. Eu poderia ter coletado o sangue dele, congelado, e quando ele precisasse, ele tomaria o próprio sangue dele. Infelizmente, essa alternativa hoje está limitada pela falta de insumo. Olha só. E acho que assim como a doação de medula, você está doando o sangue, você também está ajudando alguém, né, Déia? Acho que isso é tão bonito. E eu acho que é importante você falar um pouquinho da segurança. Acho que quem vai receber aquele sangue também tem que ficar tranquilo, porque passa por tantas etapas para garantir a segurança de que aquele sangue está da melhor forma possível para o paciente receber, né? Então, se você puder só comentar assim, o tão seguro que é essa doação. Eu sempre digo, Lucila, que os pacientes e doadores têm que entender que o direito civil é de proteção ao receptor, né? Então, todo mundo quer doar e, claro, a gente quer que todo mundo doe, mas a gente sempre vai recusar o doador com o objetivo de zelar quem vai receber esse sangue, né? O objetivo é esse. Eu sei que o termo risco zero é muito pesado, mas o banco de sangue sempre trabalha com esse objetivo, essa meta, né, de não oferecer nenhum risco para o receptor. E com isso, a gente tem várias estratégias. Então, como eu falei, essas perguntas todas, essa entrevista toda que é feita, a gente faz sorologias, né? Então, como doador de medula, a gente faz sorologia para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas, HTLV.
a gente tem testes moleculares para HIV, hepatite B, hepatite C. Em algumas situações, a gente adicionou alguns testes. Então, na época de dengue, zika, chikungunya, foi feito testes moleculares para isso. Existem lugares que são regiões endêmicas de malária que podem lançar mão desses testes. E existe hoje uma técnica de inativação de patógenos, né? Então, alguns bancos de sangue dispõem dessa tecnologia, onde eles podem, no plasma, na plaqueta, inserir um medicamento, vamos assim dizer, que acaba matando os bichos que podem estar contaminando o produto, oferecendo ainda mais segurança para o paciente. Tudo que tiver ao nosso alcance, eu sempre falo para o paciente, nós vamos lançar a mão dessas estratégias para tentar resguardar e garantir a segurança nesse produto. Mesmo que o doador fique bravo comigo e não possa doar. Mas o importante também é a doação, a transfusão ser bem indicada, né? Perfeito. Cada vez tem se discutido mais, né? De você tentar fazer a transfusão só para aqueles que têm indicação, não só baseado no limite, no número, né? Eu acho isso bastante interessante. Perfeito. O papel do médico nesse processo de segurança é fundamental, porque a gente ajusta, né? A gente tenta selecionar o doador, a gente faz os testes, mas ele é um estoque limitado. E aí é fundamental que o paciente não seja exposto a um sangue de forma desnecessária, né? E que isso seja muito bem mensurado, riscos e benefícios. Existe um movimento, né? Uma iniciativa do Patient Blood Management, que é um protocolo de manejo do sangue nos pacientes. E eles sugerem várias coisas. Então, o paciente que vai para a cirurgia, que passe antes e veja se não está com anemia, se ele precisa repor ferro. Então, prepará-lo um pouco melhor para tentar evitar essa transfusão. Existem muitas iniciativas de tentar reduzir, né, os gatilhos, que a gente chama, qual o nível de hemoglobina para transfundir, né? Então, usando gatilhos mais baixos, níveis de hemoglobina mais baixos, para tentar evitar que o paciente seja maciçamente transfundido. Mas existem situações que não tem muito o que fazer. Um tempo atrás, foi muito vinculado o estudo, a tentativa, a análise de um possível sangue artificial. Isso andou ou não andou? Andresa, essa é o nosso sonho, né? Acho que a gente ouve do sangue artificial há tanto tempo, mas por enquanto não conseguiu avançar. Em nenhum tipo de componente? Não, ainda não. A gente tem algumas plaquetas congeladas, né? Já tem algumas iniciativas fora, né? E o que a gente tem são os hemoderivados, né? Tem que lembrar que os fatores de coagulação que estão lá no plasma, no crioprecipitado, a gente tem alguns derivados, hemoderivados, e tem fatores recombinantes, né? Então, eles foram produzidos ali. Que é o caso da hemofilia, algumas doenças. Isso, que para os hemofílicos ele faz muito sentido. Mas hemácia e a plaqueta ainda não. Existem algumas iniciativas de tentar fazer, né? Vocês que são da terapia celular, né? De expandir hemácia, expandir plaqueta a partir de uma célula-tronco, mas ainda é muito inicial, muito caro. O sanguinho caro ainda não dá para entrar na rotina, né? Ou seja, ainda precisamos muito dos doadores de sangue. Então, se você estiver nos ouvindo... O período mais difícil que você fica assim sem estoque baixo ainda é a história de final de ano? Ou existe, fora período de férias, existe um outro momento crítico? Eu sempre brinco que é quando eu não quero sair de casa, né, Andresa? O frio, a chuva. Então, o inverno, realmente as pessoas diminuem um pouco a busca. Realmente as férias, né? As pessoas estão viajando, então isso também diminui bastante o número de doadores, né? Vocês sempre vão ouvir campanhas mesmo, né? Nesse momento que a gente precisa de doadores, não só nós, mas todos os bancos de sangue se mobilizam mesmo, porque são momentos mais críticos para os estoques dos hemocentros e dos bancos de sangue. Posso ser um pouquinho polêmica? Você falou que não existe risco zero. Então, se eu, por acaso, preciso de uma transfusão, por que eu não posso pedir para minha irmã doar para mim, alguém que eu conheço mesmo? Porque é melhor ou é pior do que pegar uma bolsa de alguém desconhecido? Ótima pergunta, Andresa. A indicação de alguém doar o sangue para outra pessoa existe, mas nós sempre defendemos que essa é uma indicação médica. Então, quando você me falou no sangue raro, essa é uma indicação. Então, se você tem um sangue raro, é hereditário, é natural que a sua irmã ou algum outro parente tenha o mesmo sangue raro,
E eu vou te abordar e falar, Andresa, você tem um sangue raro, vamos testar os seus irmãos, seus parentes e vamos achar quem é o doador raro. Mas quando não tem essa indicação médica, Andresa, tem que tomar muito cuidado. Tem pouquíssimos trabalhos que mostram, na verdade, não existem trabalhos que mostraram benefícios nesse sentido. E eu devo ser honesta que ela cria uma situação muito delicada em quem vai fazer a doação. Eu sempre menciono, quando você pede, você fala, vou pedir para minha irmã doar. Existe todos esse questionário, existe sorologia, existe ser liberado ou não, e você vai ficar sabendo antes mesmo da pessoa que doou. Se alguma coisa impediu, tá precisando de sangue, cadê minha bolsa de sangue? Não tenho sangue. Sem contar que às vezes a pessoa precisa de mais de uma doação, mais de uma Exato. bolsa, e aquela pessoa tem o limite da que você explicou pra gente de número de doações. Fora que é natural que as pessoas queiram te ajudar, porque as pessoas que vieram doar, elas vão falar, não, mas eu preciso ajudar, né? E aí existe um momento que eu falei, o doador de repetição sabe da importância da triagem, mas é o conflito, mas eu preciso muito ajudar. Será que isso daqui tem algum problema para doação? Então, existem alguns trabalhos que mostram que, às vezes, essas doações que a gente chama de casada, doação vinculada, às vezes não por maldade, mas num ímpeto de ajudar a pessoa, existe alguma informação que se perde e, na verdade, ao invés de favorecer, aumenta risco quando a gente tem essas doações. Mas eu acho que é importante só esclarecer que é muito comum alguém ficou doente, aí tem aquelas campanhas, né? Doe sangue no nome de fulano de tal, que está internado no hospital tal, que está precisando de sangue. Mas se você quiser esclarecer que essa não é a doação Ótimo. casada, né? Isso é muito bacana mesmo, né? Quando a gente faz essa campanha, quando pessoas pedem essa ajuda, esse sangue não está sendo doado para usar nesse paciente. Pessoa. Esse paciente usou o sangue e a gente vai continuar suprindo toda a necessidade que ele precisar e as pessoas que vierem doar vão repor o estoque do banco de Para ajudar sangue. ele ou outros, Então, né? independe do tipo Isso. sanguíneo, né? Exato. Não precisa ser o tipo sanguíneo da pessoa. Eu acho muito legal que você falou isso, porque eu precisei de sangue quando eu era bebezinha. E aí, meu pai tem o mesmo tipo sanguíneo meu. E aí, eles me contam, óbvio que eu não vou lembrar, né? Que ele chegou e falou, não, eu tenho o mesmo tipo sanguíneo da minha filha, eu quero ser eu o doador dela, o bebezinho. E aí, o médico hemoterapeuta, que até é muito amigo do meu pai, se ouvir esse podcast vai saber que é ele, que depois até participou da minha vida depois de mais velha, ele falou, não, temos doadores dentro do banco de sangue, são doadores que vêm sempre, que eu tenho muita segurança, que eu garanto que hoje é mais seguro que o seu próprio sangue. Também, né? Porque já está pronto lá o sangue, né? Pra usar Então, naquele acho que é momento. bem isso. Isso há mais de 30 anos atrás, não vou revelar a minha idade aqui, mas, assim, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que saber que a gente vai doar, vai passar por uma triagem, vai doar, e o nosso sangue, quando estiver muito adequado, vai ser aplicado em alguém. Não precisa ser necessariamente para aquela pessoa que você queira, né? Perfeito. E o doador de repetição é isso, ele foi múltiplas vezes testado, né? Exato. Existem algumas estratégias, por exemplo, fora do Brasil, que eles fazem a quarentena, eles doam de repetição, e o plasma, por exemplo, que dura 1 ano, ele só libera quando o doador vier doar uma segunda vez. Então, eu sei que aquela primeira doação, a sorologia estava negativa, eu posso liberar o plasma. Então, ele me permite fazer até esse tipo de manejo de estoque. Perfeito. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o melhor doador. E vale lembrar que todo sangue tem seu controle de qualidade, tem algumas estratégias que a gente faz para liberação. Então, por exemplo, uma plaqueta que eu tirei do sangue, eu vou fazer a cultura, se ela vier positiva, obviamente eu vou rastrear a hemácia e os outros produtos que foram. Então, na hora que a gente tenta burlar, traz um doador específico, tem que liberar logo, às vezes esses testes que vão garantir ainda mais segurança vão ser bypassados para ter o sangue no final. Então, de fato, o hemoterapeuta tomou a conduta perfeita há poucos anos atrás. Não, há poucos anos atrás, bem pouco. E essa é a recomendação. Então, existe sim a indicação de doação específica para um paciente, mas essa é uma indicação médica. Exato. Então, por isso que eu tenho muito carinho nesse assunto. Já fui salva com sangue. Muita gente já foi salva e continua muita sendo gente salva. foi. Hoje eu sou doadora. E eu acho que é um ato de amor mesmo. A prática de doação é igual no Brasil inteiro? Existem diferenças, sei lá, Amazonas, Nordeste, Sul, ou é tudo padronizado? A legislação é uma só.
Mas existem essas questões, por exemplo, de testes que a gente faz em zona endêmica de malária. Então, tem alguns testes adicionais, mas a legislação é única. Essa é uma boa pergunta, né? Porque as pessoas falam, mas um banco de sangue grande, um hemocentro grande, eu pequenininho vou fazer? Mas a regra é a mesma, a qualidade tem que ser a mesma aonde ele estiver, né? Perfeito. Então, isso vai ser seguido, só tem esses pequenos ajustes de acordo com a epidemiologia do local. Perfeito. Gente, eu amei essa conversa. Se deixar, acho que a gente fica aqui até amanhã eu te amei. perguntando. Eu acho que vai ser muito importante para quem quer doar sangue, para tirar as dúvidas, para ouvir esse vídeo e saber quando vai, quando não vai. Eu acho que foi muito bom mesmo. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não, acho que foi ótimo. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Acho que esse podcast vai ajudar muita gente, vai desmistificar muitas dúvidas aí, preconceitos. Eu fiquei falando das plaquetas. E plaqueta para lá, cá. Eu achei vamos um dia falar só sobre as plaquetas. Isso, vamos falar. Tanto de medula, mas as plaquetas são terríveis. Dura só 5 dias. Só 5 dias, elas são nosso pesadelo. Elas salvam muito. E para os pacientes em quimioterapia, ele é fundamental. Fundamental. Né? Paciente sangra, né? Exatamente. Fundamental. Você já está super, super convidada a voltar muitas Pras vezes plaquetas. aqui. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. E muito obrigada, então, por essa conversa. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Peço já para nos seguirem nas nossas redes sociais, no Spotify, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Déia.